Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos direcionado, Pai. O Senhor tem segurado as nossas mãos dia após dia, não importa as situações, o Senhor está sempre dos nossos lados. Então, Pai, nessa manhã eu quero te render graça por todos os meus irmãos que se encontram aqui na quarta estratégia. Mas quero te pedir em especial, Senhor, pela vida do pastor Rogério, pela vida do Rogério Souto, pela vida desse homem, Pai, que tem se dedicado dia a dia a estar conosco. Obrigado pela vida dele, Pai, ele em tuas mãos e nos leva a um conhecimento mais profundo do que tu queres nos ensinar. É o que eu te peço nessa manhã gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Amém! Vem pra cá, meu amado! Beijinho. Beijo. Tu vai trabalhar? Vou. Bom dia, sala do transbordo, graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais essa manhã, por mais essa quarta-feira. Bom, hoje eu vim aqui trazendo uma palavra e volta e meia isso tem me visitado, e eu creio que também tem visitado vocês. E o assunto é chamado desânimo. Desânimo é algo assim tão natural para todos nós, porém, se ele vier te atacar de forma mais intensa, querido, já começa a ter problema. Desânimo, eu estava vendo uma matéria, e essa matéria falava que o desânimo, muitas das vezes, ele vai causando aquela preguicinha, né? Essa preguicinha é super natural, porém, queridos, quando ela também já atinge níveis maiores, já é um problema mais sério. Mas desânimo em si ele atinge todos em algum momento, mais cedo ou mais tarde, mas entenda o seguinte: desânimo, eu fui dar uma olhadinha, e a palavra desânimo vem do latim desânimos, que significa sem alma, e é uma derivação regressiva do verbo desanimar. Desânimo é um estado emocional que se caracteriza pela falta de ânimo, de entusiasmo, de vontade e coragem. É um sentimento que pode surgir quando as expectativas de uma pessoa não se concretizam. Então, essa manhã eu venho perguntar para você aí que está do outro lado. Você já passou pelo desânimo, está passando, mas cuidado, mais cedo ou mais tarde ele vai te visitar em situações diferentes, momentos onde você não espera. O desânimo, ele vem para todos nós, em cada área, ele tem a tendência de querer te visitar. Mas eu vendo um texto, esse texto aqui ele chama muita atenção. E era alguém que estava passando por um momento de provação. Um momento de provação, queridos, ele te tenta para o lado do desânimo. Ele te tenta para várias situações, mas para o desânimo, principalmente, para te atacar, para você se sentir esse sem alma. E aí, quando a gente vai dar uma olhadinha também na palavra alma, a alma, ela também ela vem do latim, que quer dizer ânimo. E aí, ou aquele que anima, né? Então, se você está nessa situação de sem alma, ou seja, você está sem esse efeito daquilo que te anima. Mas Jó, no capítulo 4 do verso 1 ao verso 5 vai dizendo assim: Então ele faz, um amigo de Jó, Ditemã tomou a palavra e respondeu ao desabafo de Jó. Porque se você ler lá, Jó, capítulo 3, Jó começa a estar num estado de desânimo tão grande, também nada mais do que algo natural, né? Jó passa por um momento que poucos de nós aqui teríamos estruturas psicológicas e psíquicas para poder suportar o que Jó suportou. Mas esse amigo de Jó, depois de ter ouvido aquilo que ele tinha dito no capítulo 3, o capítulo 4 ele vai começar assim, ó. Se alguém se aventurar a oferecer-te um conselho, ficarias ofendido? Todavia, quem pode conter as palavras? Tu tens ministrado sabedoria a muitos e tens encorajado a diversos braços desfalecidos. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos vacilantes. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade. Tu te perturbas
e ao seres provado, te desanimas. Ah, querido, ele faz aqui, está falando com o João, um amigo. Eu quero até entender que tivesse sido um amigo muito íntimo, e ele vai falando algo que mais cedo ou mais tarde também pode acontecer com qualquer um de nós aqui que propagamos a palavra. Aí você vai perguntar: Ih, Rogério, você está nesse estado? Não, eu não estou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já passei por eles em vários momentos. Eu que atendo o público, eu que presto serviço, muitas das vezes já passei por dias de você se dedicar, de você fazer o melhor seu. Mas por situações diversas, seja daqueles que me ajudam, seja por problemas de peças ou até da condução, como às vezes, muitas das vezes os motoristas usam seus carros e algumas coisas quebram. Queridos, aí você fica pensando assim, puxa, mas eu dei o meu melhor, eu fiz tudo aquilo que podia ter feito, porque deu problema de novo. E às vezes tem reincidências em problemas, e isso quando acontece, poxa, quantas e quantas vezes eu já fiquei pensando assim, ó, eu acho que eu vou montar uma concorrência com a padaria da Lila, porque eu vou trabalhar com uma outra coisa, vou procurar alguma outra coisa para fazer, já pensei até em vender peixe, mas tem coisas, queridos, que às vezes elas te visitam. E o que te visita na maioria das vezes é o tal do desânimo. Mas eu venho aqui nessa manhã para te dizer: não dê ouvidos e não seja seduzido pelo desânimo. Porque ele vai, de alguma forma, em algum momento, ele vai querer habitar aí dentro de você, com você, seja por problemas familiares, seja por circunstâncias que não mudam o ciclo, às vezes, que você está vivenciando, ele vai extraindo de você cada vez mais força. Mas se você não estiver bem amparado, o desânimo ele vai fazer com que você desista, porque esse é um dos principais motivos do desânimo, é fazer você desistir na caminhada. E cada um aqui muitas das vezes tem lá os seus motivos, né, para poder desistir. Mas que a gente possa sempre estar com essa comunhão para poder falar um para os outros. Por isso que o Tiago ele vai dizer que nós devemos confessar as nossas faltas uns aos outros, os nossos pecados, ou seja, as dificuldades uns aos outros, e orar uns pelos outros. Porque é, é necessário o relacionamento. E para quem tem um problema de ter com quem falar, para aquela pessoa que fica mais isolado do que o normal, essa então tem que ter uma imunidade muito grande, porque o desânimo que dele vem avassalador. Primeiro ele vai começando com sutilezas e depois ele vai tornando a pessoa cada vez mais sem alma, ou seja, cada vez mais sem ânimo. Mas quando a gente vai olhando também lá para a palavra, nós vamos ver várias e várias situações de personagens que passaram por estados de desânimo. Abraão, lá no em Gênesis, no capítulo 15, verso 2, Abraão vai falar para o Senhor: Senhor, tem promessa para mim, mas até hoje, até agora, ainda não tive um filho. E aí Abraão faz uma comparação, pô, de que adiantou, né, eu estar aqui, eu fico imaginando o Abraão pensando, de que adiantou eu sair de lá da terra de Ur dos caldeus, vim para cá e ainda não ter conseguido o objetivo de ter um filho. E aí, nos questionamentos dele, ele vai falando assim, pô, então quem vai ser meu descendente vai ser o meu servo. Queridos, e nesses momentos, se não tiver uma palavra que possa te intervir nos teus pensamentos, a tendência é desanimar cada vez mais e mais. Mas Abraão, louvado seja o nome do Senhor, já sondando o coração de Abraão, já vem falar para ele: Abraão, vem para cá, pô, vê o que vai acontecer. E aí já dá ânimo de novo a Abraão, já restaura a fé dele. E aí o texto vai dizer, né? E Abraão creu e porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. Então, às vezes você vai passar por seus momentos de dificuldade, mas peça ajuda ao Senhor. Vai lá para o teu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor, porque te ouve em secreto e vai te responder, queridos, e você vai recuperar o seu ânimo. Agora, bom quando nós estamos alinhados com aquilo que a palavra vai dizendo, né? Porque às vezes você tem ânimo para seguir um caminho diferente daquilo que o Senhor quer. E tu já viu como é difícil quando você quer fazer a tua vontade, o teu querer, quando os planos do Senhor, que são muito mais altos do que o seu, eles te direcionam para uma outra situação. Então, primeiro preciso se quebrantar aqui,
aceitar que aquilo que o Senhor quer é muito melhor do que aquilo que você acha e pensa. Isso é uma coisa que às vezes nós somos enganados somos pelas nossas convicções, né? Ah, nossas convicções, queridos. Por isso que a palavra vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Você às vezes vai desprendendo energia para planos que o Senhor não aprova, e depois lá na frente é que você acha, puxa, realmente, por que que eu não ouvi? Por que que eu não dei atenção? Então, tome muito cuidado com aquilo que está aqui no teu coração, cuidado com aquilo que você pensa ser o correto. Muitas das vezes a trajetória para voltar, queridos, às vezes ainda é mais complicado, porque você imagina você ter que voltar e lidar com alguém que te aconselhou, que foi usado pelo Senhor e te falou assim, não era para você ter ido para lá. Mas cada caso é um caso, tem os mais aqui que são os mais teimosos, ainda bem que essa sala não é assim de teimoso, o pessoal é muito flexível logo nos primeiros conselhos, mas é isso, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas convicções. A palavra vai dizer, né, que há caminhos que aos olhos do homem parece ser direito, e cenários espetaculares são uma das grandes armadilhas que o inimigo faz, queridos. Cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque às vezes vai te faltar ânimo para você poder voltar para o caminho do Senhor. Muito cuidado. Glória a Deus que aquele menino lá do filho, o filho pródigo, ainda que tivesse distante da casa do Senhor, da casa do próprio pai dele, ainda que ele tivesse passando por situações muito difíceis, ainda assim não faltou ânimo para ele poder voltar. O que a gente muitas das vezes já viu em várias situações são pessoas que perderam o ânimo de uma tal forma que não conseguem nem ter mais força, ou seja, perderam literalmente aquilo que a gente chama de sem alma, não conseguem mais voltar. E aí, queridos, até nessa situação vai ter vezes em que você vai ter que amparar, você vai falar assim, poxa, mas eu avisei tantas e tantas vezes, por que que eu vou ter que voltar? Porque o Senhor vai te usar para você ser esse canal de estender a mão para quem precisa. Talvez vai te faltar ânimo para você ajudar quem precisa. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com essa questão do desânimo, porque você vai fazer os questionamentos, vai fazer os julgamentos, vai achar que a razão realmente sempre estava com você, e nesse caso, queridos, procure se quebrantar e ajudar aquele quem precisa. Bom, Números, lá no capítulo 13 também vai falar sobre o ânimo que um pessoal não trouxe. Vocês lembram? Moisés manda o pessoal lá espiar a terra, e aí eles voltam, né? Só eram 12, mas olha como é que é problemático a opinião de muitos. Por isso que até nessa situação também tem que ter discernimento. Números 13, a partir do verso 27. A galera que tinha ido lá espiar a terra diz assim, ó, fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, e eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também ali vimos descendentes de Enoque, ou seja, dos gigantes. E aí, queridos, às vezes também na tua casa, na tua família, na tua igreja, no teu ministério, às vezes pessoas vêm até você te trazer relatórios daquilo que às vezes você até pede uma opinião. Cuidado, mas muito cuidado mesmo, também com aquilo que você vai ouvir e com as pessoas, às vezes, a qual você vai pedir opinião. Porque, às vezes, a opinião de muitos não é a palavra que o Senhor quer para você. Então tenha muito cuidado, porque quando eles voltaram, eles trouxeram desânimo para aqueles que estavam vendo, porque o texto vai dizer que eles reúnem todos. Mas se não tivesse ali Caleb e não tivesse Josué, queridos, os planos teriam sido frustrados. Então, muito cuidado.
até com essa questão de pedir conselhos. E presta atenção, é cuidado com quem você vai pedir conselhos. Mas é multidão, Rogério, é multidão, mas ainda assim você precisa ter discernimento. O Senhor sempre vai falar em algum momento. A nossa maior dificuldade é ouvir a voz. É, eu fico pensando que às vezes, para você ouvir a voz do Senhor, você às vezes vai ter que se dedicar um pouquinho mais a buscar a intimidade. Porque aqueles que buscam intimidades têm menos problemas auditivos e espirituais com o Senhor. Mas aí, às vezes, as tuas atividades, elas te roubam tanto o teu tempo e fica mais difícil para você poder ouvir a palavra do Senhor. Queridos, estratégias no mundo espiritual tem demais. Às vezes o Senhor te afadiga, o Senhor não, o inimigo, ele coloca tanta fadiga para você, tantos compromissos, tantas responsabilidades, e vem uma ilusão, né? Porque muitas das vezes as responsabilidades, se elas forem gratificantes, ou seja, se começarem a gerar renda, você fica cada vez mais dedicado a buscar cada vez mais renda. O problema é que elas vão te afastando sutilmente dos caminhos do Senhor e quanto maior a distância, é complicado você tentar ouvir alguém de longe. Ouvir alguém de longe é complicadíssimo. Interessante, agora me lembrei de algo. Dentro da comunicação náutica, há um tempão atrás, tanto que depois foi mudado, existia a palavra bombordo e estibordo. Bombordo esquerda, estibordo direita. E isso ficou perdurando por muito tempo. Porém, eles descobriram das confusões que geravam, principalmente em momentos de tempestade, quando alguém gritava, é bombordo. O problema é que quem estava ouvindo, muitas das vezes, entendia este bordo e gerava caminhos diferentes. Hoje não, mudou. Hoje é boreste e este bordo. Boreste e este bordo. Ou seja, as confusões agora acabaram, porque mudou a nomenclatura antes, bom bordo, este bordo, davam mais ou menos ao mesmo, a mesma entonação. E agora já não tem mais isso, queridos. Boreste, Boreste e Bombordo. Aí acabou. Boreste e Bombordo. Aí ou é uma coisa ou é outra. Então, às vezes, cuidado com as distâncias e cuidado, muito, mas muito cuidado, porque às vezes nós ansiamos por algumas escolhas, por algumas conquistas, por aquilo que às vezes você está buscando tanto, querido, e a distância do Senhor, cuidado. A distância do Senhor, o inimigo pode entrar no circuito e te falar algo que não era para você seguir. E terrível quando isso acontece, né? Bom, o pior de tudo é que o desânimo gera esse sentimento, né, de se achar desanimado, ele também acontece em outros cenários. Você vê que Elias, alguém muito usado pelo Senhor, vai até lá o povo de Israel, faz aquele clamor, acontece ali a manifestação do Senhor, mas ele foi tão esgotado, com tanta intensidade, que ele acaba se afastando, indo embora e começa a fazer o que às vezes a gente, muitas das vezes, também acaba fazendo. Muitas das vezes, em algumas situações, nós nos achamos sozinhos e só nós estamos ali para aquele propósito. Você vê que ele, depois de até ser restaurado pelo Senhor, ele fica pensando assim, poxa, mas só restou eu, né? Só eu. Aí o Senhor fala, não, 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 não. Tinha mais 7.000 com você. Às vezes você se dedica a orar por alguém, e às vezes você não fica vendo logo a mudança acontecer. Entenda o seguinte: tem mais alguém orando com você por esse propósito, por essa pessoa, pela conversão daquele que você ama. Por isso que é muito bom estar em comunhão e você também pedir ajuda. Às vezes a gente se acha o tão forte, né? E queremos realizar os propósitos segundo também a nossa vontade. Queridos, tem uma frase que o pastor Calito, ele fala, né? Que ninguém faz nada grande sozinho. Peça ajuda, porque se você quiser fazer algo grande sozinho, o desânimo ele vai chegar.
mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. E quando esse desânimo chega, ele abala tuas estruturas, você vai ficando aquela pessoa difícil de lidar, porque vai te gerando estresse, e estresse nos nossos dias está virando cada vez mais moda. Estresse, estresse, para tudo quanto é lugar tem estresse. Aí, se tem alguém aqui que tem o hábito de dirigir todos os dias, o lugar bom para ter estresse é no trânsito. Não é não, Clifton? Estresse, queridos, te visitam onde você menos espera. E às vezes você não consegue nem entender, às vezes no final do dia, por que que você está estressado. São situações, às vezes, que acontecem no trânsito, alguém que te fecha e, em vez de te pedir desculpa, ele ainda te xinga. Você vai ficando cada vez mais chateado e aí, por algumas coisas não serem diluídas, você acaba trazendo aquilo contigo para o ambiente que você vai, seja no trabalho, seja dentro de casa. Por isso, um tempo atrás, o pastor Alexandre, num estudo aqui em casa, ele estava falando algo muito interessante. E nós estávamos estudando João capítulo 3 e o texto lá vai falar, né, sobre as talhas que tem lá, que colocavam água para purificação. Deixa eu falar algo aqui para cada um de vocês. E naquele dia, ele estava falando que do tão necessário, ou às vezes, o se lavar antes de entrar dentro de um ambiente. Talvez, queridos, o desânimo que às vezes acontece dentro do teu trabalho, dentro de um ambiente, voltando para casa, quem sabe? E por você não ter algo para poder se lavar antes de entrar dentro da tua casa, você vem com esses sentimentos para dentro da tua família. Então, queridos, você possa entender o seguinte: o desânimo ele te ataca de todos os lados e de todas as circunstâncias. Se você pudesse ter essa talha, você possa usar uma talha de oração antes de entrar dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, para que aquilo que já tentou te desanimar não invada o ambiente para onde você vai. Nós que trabalhamos fora, eu, no meu caso, então, que lido com público, se eu não tomar cuidado, eu venho para casa infectado pelo desânimo. Por isso que às vezes eu tenho que deixar as coisas de fora lá fora. Teríamos que ter essa talha, eu, como qualquer um de vocês aí, teríamos que ter essa talha para deixar aquilo que te perturba, aquilo que te traz tristeza lá fora, porque senão você vai trazer esse desânimo dentro da tua casa e fica difícil às vezes você se comunicar com a sua esposa, com seu filho, com, com relacionamento, isso vai te afetar em algum momento. Nós entendemos que desânimo é algo que está aí. Eu também estava vendo uma matéria esses dias e até falo para vocês aí, se puderem assistir. A Brasil Paralelo, alguns aí que têm aqueles aplicativos de filme. Se você tiver aí já do Brasil Paralelo, ou se você também quiser se tornar um assinante, esse eu vi agora o lançamento deles. E a série é chamada Oficina do Diabo. A gente entende que tem um dito popular que diz assim, né? Que mente vazia é o que mesmo, hein? Oficina do diabo. Então, nesses momentos, às vezes, de mente vazia, onde você está sem nenhum tipo de propósito, se você está muito vago, cuidado, porque nesse momento aí o inimigo ele vai te atacar cada vez com mais intensidade ainda e fica mais vulnerável, porque se mente vazia é a oficina dele, que ele vai tentar te manipular em várias e várias situações. E naquele seriado, eles mostravam as formas do inimigo atacar. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que tem um capítulo chamado Dilema do Porco-Espinho. Dilema do Porco-Espinho, você lembra do porco-espinho? Que se você tentar tocar nele, você mesmo se machuca. E quando ele estava falando sobre isso, estava falando da situação que muitas das vezes a gente alcança, né? Você se torna uma pessoa isolada, não compartilha o que precisa às vezes compartilhar, e por causa disso você vai se tornando um porco-espinho, a ponto de, quando você se acha ó, o, o certo da situação,
o soberbo, porque você às vezes se acha mais inteligente, muito mais capaz do que aquelas pessoas que podem te ajudar, você fica inacessível. Então, cuidado para que você não acabe construindo dentro de você esse mesmo cenário de porco-espinho, porque alguém em algum momento vai tentar te ajudar, mas tocar em quem às vezes está espinhudo é problemático. Então, peça sempre ao Senhor um coração humilde, um coração quebrantado, para que você possa ser alcançado, queridos, por uma ajuda. Porque às vezes momentos de desânimo, eles às vezes eles te trazem tanta carga emocional que você primeiro começa a se culpar e não quer ouvir, se blinda, né? Você fica igual mesmo o porco-espinho. Você se isola das pessoas e tenta resolver tudo pela tua capacidade. Muito cuidado com isso, porque esse desânimo, que ele realmente ele visita todos nós. Eu já estou aqui encerrando. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 16 ao verso 17, lá na Bíblia King James vai dizer que Paulo ora pelos crentes lá de Tessalônica. E Paulo faz a seguinte oração, e diz assim, ó, que o próprio Senhor Jesus e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, conceda ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O próprio Senhor, ele também te restaura o ânimo. Então, peça ajuda a ele, peça socorro a ele, porque a palavra vai dizer que ele é o nosso socorro bem presente no meio da angústia. Se você tem angústia, mas te faltou o ânimo, fica mais difícil ainda para você reagir. Se você está passando por momentos de dificuldade financeira, queridos, mas se faltou o ânimo, como você pode tentar buscar soluções? Você está passando por problemas na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Se te faltar o ânimo, dificuldades vão vir para todos nós. Lembra que o Senhor Jesus Cristo vai dizer? Ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas ele ainda vai dizer: se tem de bom, bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, então o ânimo é algo muito necessário, é um dos pilares da nossa vida, é o que faz a gente tornar a caminhar. Situações vão tentar te roubar isso todo o tempo, de maneira sutil, mas que o Senhor venha estar guardando cada um de nós, para que nós possamos continuar caminhando, e caminhando com ânimo, ele fica muito melhor. Eu fico imaginando aqui a minha amada, quando ela faz bom dia, bom dia, bom dia. O bom dia dela vai te trazendo um ânimo, mesmo que você, às vezes, muitas das vezes, até pense que não, mas a palavra ela ativa em você ânimo. E quando você já é animado, já começa agora um dos princípios da reação. E nada melhor do que reagir com ânimo, porque se o ânimo te faltar, queridos, você não vai ter forças nem para reagir por esse momento aí que você está passando. Amém? Eu queria estar orando, estar encerrando e já desejando aí uma excelente quarta-feira a todos. Amém? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Pai, eu venho te pedir, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos, o Senhor que sonda e conhece, Senhor, o coração de cada um deles, Pai. O Senhor que sabe das situações que estão vivenciando. Pai, permita, Senhor, que eles venham ter o seu ânimo, Senhor, fortalecido, restaurado, Pai. Blinda, Senhor. Ainda que situações diversas estejam passando por um ciclo longo, Senhor. Em nome de Jesus, traz ânimo aos teus servos, para que eles também possam, Senhor, ter forças, Senhor, até para orar a Ti, Senhor, para continuar prosseguindo e resistindo às adversidades. Muito obrigado, Senhor, pela sala do transbordo. Que esta sala, Senhor, possa estar alcançando vidas, famílias, em nome de Jesus. E que o teu ânimo, Senhor, seja renovado a cada manhã sobre a vida de cada um dos teus servos, pois cada um de nós, Senhor, vão ter desafios ao longo de cada dia. Por isso, Pai, guarda os nossos corações na tua presença, assim eu oro com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma excelente quarta. E eu tenho que ter ânimo, porque eu já vou correr lá para a oficina, porque tem vários e vários desafios mais desse dia aí.
Beijo para todos, fiquem todos na paz. Amém? Amém. Beijo, família. Ânimo do Senhor para mim e para a sua vida. E uma ótima quarta-feira. Daqui a pouco a gente está transmitindo essa quarta estratégia. Você pode compartilhar com seu irmão que você vê aí prostrado sem ânimo. Obrigada, Lila. Obrigada, amor. Obrigada, Sala do Transbordo. Tchau,